grande abraço aos nossos amigos do Causos Médicos. Partimos para 15º episódio. Hoje tenho a honra de receber um amigo que é referência numa área médica muito importante. Sou suspeito. Eu digo que dentro da medicina, a primeira área eu escolhi na minha graduação, que foi a área cirúrgica, cirurgia plástica, e a perícia me escolheu. E hoje, basicamente, é grande parte da minha atividade. Então, hoje eu tenho a honra de estar com o Dr. Lucas Pedroso Fernandes Ferreira Leal, doutor em ciências pela Unifesp, especialista em cirurgia geral com certificação nas áreas de cirurgia videolaparoscópica e bariátrica e metabólica, especialista em medicina legal e perícia médica, professor assistente doutor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, pós-graduado em Medicina Legal e Perícia Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pós-graduado em Avaliação do Dano Pessoal pela Universidade de Coimbra, INML, perito oficial do IMESC. Ufa! Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, a honra da tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo lisonjeiro convite de estar aqui, né, nesse bate-papo e contribuir aí para os colegas que estão se formando, né, tentar trazer um pouquinho da nossa experiência, do que a gente vê no nosso dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Fico muito feliz em te ter aqui, Lucas. Como você sabe, eu sei que é uma área da medicina muito especial para você e para mim também. Acho que convivemos junto nas atividades periciais aí há um bom tempo. Você continua aí com seu papel de destaque aí na perícia, junto ao IMESC, um órgão tão importante aqui em São Paulo, né, no atendimento às perícias. E eu sempre penso nesse cenário, trazer um pouquinho para o pessoal que nos acompanha, como é que foi nossos caminhos, passo a passo, dentro das nossas escolhas, o que elas repercutiram no final na nossa carreira atual. Então, a gente, obviamente, traz isso um pouco lá para trás, a hora que a gente pensa na época da faculdade. Conta um pouquinho, primeiro, como foi sua escolha pela medicina e depois, dentro da medicina, quais foram as áreas que passaram a te interessar gradativamente mais? Então, na verdade, assim, eu sempre pensei, quando eu estava no colégio, né, eu não sabia se eu fazia medicina, matemática ou direito, né? Ah. Então, você vê que, né, fui para medicina e no final acabei me enveredando também pelo direito, né? Justamente na medicina legal e na perícia médica, né? Mas também sempre gostei muito de matemática. O meu pai, né, português, veio para o Brasil, filho de agricultores, né? Mas tinha lá na aldeia, que ele morava em Portugal, um bisavô dele era um cirurgião barbeiro naquela época, né? Então você imagina, muitos anos atrás, ele fazia barba, cortava cabelo e dava injeção. Dava injeção naquela época, era também conhecido como indireita, né? Então quem quebrava os ossos, né? Partia os ossos, que eles falavam lá em Portugal, ele que ajeitava, né? Então meu pai veio para o Brasil, fez faculdade de medicina, minha mãe também é médica, e eu cresci nesse meio médico, né? E me vi fazendo medicina, que era o que eu gostava. Né? Não fui obrigado, né? Não, nunca, jamais, fui sempre convivendo, vendo, e era realmente o que eu queria. Na faculdade, acabei por me interessar por neurocirurgia, me interessei por anatomopatologia, né? Anatomia patológica, para ver lâmina, mas eu queria mais um contato com o paciente, né? Queria ver, ter contato com as pessoas, tratar doença, né? A gente brinca que a anatomia patológica você sabe tudo, só que tarde demais, né? E aí não adianta nada, né? É brincadeira à parte. Mas aí fui para a área cirúrgica, meu pai cirurgião, né? E que é o que eu gosto de fazer, né? Então, contribuir, né, para restabelecer a saúde das pessoas. Então, algo intervencionista, né? Diferente de um clínico, né, que fica tratando cronicamente, doenças crônicas, né? Eu gosto de uma coisa mais objetiva, mais resolutiva, né? Então, operar pedra na vesícula, hérnia, refluxo, né? E agora a gente atua na parte da cirurgia bariátrica, né? Que não é uma cirurgia estética, né? Você bem sabe, né? Que posteriormente vai ter que fazer cirurgia plástica reparadora, né? Sim, mas você restabelece também a saúde, né? Melhora as morbidezes associadas, né? Então, contribui muito, né? Então, a gente fica muito realizado em ver. Eu operei há 2 anos, no começo do ano, né? 2 anos atrás, no princípio do ano, uma menina de 21 anos com 198 quilos. Então, você imagina, né? O que, por mais que saudável, né, que ela possa ser, né? Por ser jovem, mas
digamos assim, as repercussões metabólicas, né, da obesidade nessa menina, né, fora os impactos psicológicos, né, que essa doença... Né, então, a gente atua restabelecendo também o bem-estar da pessoa. E tive essa minha formação toda, né, cirúrgica, etc. E, como você bem falou, apareceu a perícia no meio da minha vida, né? Eu estava na residência de cirurgia, né? E estava entrando na internet, procurando concursos de cirurgião, e de repente eu vi lá Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, prestei o concurso, passei, nem sabia direito o que era perícia médica, né? Medicina legal, claro que tinha noção da faculdade, mas foi assim que eu entrei no IMESC, descobri a perícia, aprendi fazendo perícia, né? Com grandes mestres, professores e amigos, né? Aprendi batendo cabeça, né? Depois que eu fiz a pós-graduação, também fui da primeira turma da pós-graduação da Santa Casa de São Paulo, né? Que organizou muito os conceitos que a gente viu na prática, né? Aprendemos e aí fomos, e aí fui para a perícia, entrei nesse aspecto da perícia médica, e depois que terminei a pós-graduação, prestei o concurso do IML, virei legista, aprendi muita coisa, né? Era outro foco, porque hoje em dia a gente faz mais civil, né? Fazemos securitária, previdenciária, acidentária, que nem você sabe, né? Mas entrei para o ramo criminal, que é da parte do IML, né? E também fiz, por fim, né, um curso de avaliação do dano pessoal lá em Coimbra, né? Que estabelece aí todos os parâmetros de avaliação do dano à pessoa, né? É isso, fomos descobrindo, né? Fomos descobrindo esse meio, e hoje é algo, um dos assuntos que mais me encanta, né? Para você contribuir para fazer a justiça, né? Porque o que o perito faz? O perito é aquela pessoa que ajuda o juiz a ver claro, né? Então, que o juiz precisa de um conhecimento técnico para esclarecer aquela questão, esclarecer aqueles pontos controvertidos, né? Que, ao fim e ao cabo, é o que se faz a justiça, dependendo do conhecimento médico, né? Então, essa é minha trajetória aí. Não, muito bacana. Você vê que, de certa forma, a gente tem uma convergência até nesse caminho, porque, no meu caso, também foi o contato via concurso. Eu só inverti um pouco, mas, na verdade, eu lembro que, nessa época do nosso começo, obviamente, o médico acaba dando plantão, procurando um concurso que seja mais o perfil que ele goste. E eu lembro que também pensei meio junto. Eu acho que você entrou no IMESC antes que eu entrei depois num concurso mais que foi chamado depois, mas eu entrei no ML, prestei junto basicamente os dois. O IMESC demorou uns anos para chamar, acho que uma leva de peritos no qual eu me incluía. E aí eu também tive a experiência primeiro no ML, e aí essa curiosidade aflorou com a parte prática e os ensinamentos dos mestres que a gente tem tanto no ML como no IMESC depois. Depois de um tempo, fui chamado para esse concurso. A concomitância acabaria por prender demais minha agenda. Aí eu optei por terminar meu caminho no ML para começar a jornada no IMESC. Fiquei uns bons anos lá, aprendi com muitas boas pessoas. Você já estava lá, era um dos bons lá que acabei conversando e aprendendo bastante. E eu acho que isso traz para a gente, acho que uma primeira ideia, né? Acho que, embora a questão de dúvida e ansiedade seja grande, e acho que faça parte de qualquer profissional jovem, a gente percebe que o tempo às vezes vai trazendo algumas respostas para a gente, né? Acho que a perícia, acho que cada vez mais é uma área consolidada, né, da atividade profissional, uma oportunidade para os médicos que gostam. A sociedade brasileira, né, com a fusão e o desenvolvimento da medicina legal e perícia médica, eu acho que passa a ser um norteador, né, para esses profissionais de referência e para as formações. E o perito hoje entra já direcionado, eu acho que com uma boa bagagem, ou pelo menos tem um caminho para buscar isso. Você citou, né, um curso muito bom que você fez, existem outros cursos no país, e eu acho que para quem tem curiosidade, acho que aquela galera que olha a perícia, né, talvez ter essa veiazinha de gostar um pouquinho de escrever, gostar um pouquinho de aspectos do direito, ajuda nessa embriologia, né, de formar esse perito médico que vai usar um pouco conhecimento, né, dessas duas ciências. Mas eu acho que hoje as oportunidades acabam oferecendo caminhos muito bem consolidados, né? E pensando nessa concomitância, porque
muitas vezes, e essa é a história natural de muitos peritos, o fato do perito fazer a atividade dele, seja no órgão oficial ou servindo às nomeações de juízes, não impede, em grande parte, que ele prossiga. E no teu caso, acho que isso é um exemplo. Ou seja, você continua operando, continua com uma rotina cirúrgica, sendo perito em parte das suas atividades também. Isso você vê uma integração tranquila? Você acha que com o tempo você acaba tendo que optar? Ou para aquele perito que está pensando e gosta muito, porque a gente às vezes gosta de mais de uma coisa. Eu gosto da minha especialidade médica e gosto de perícia. Eu acho que é possível pensar nessa hipótese de seguir os caminhos concomitantemente. Como você enxerga isso hoje? Então, eu acho que ainda dá para conciliar, né? Respondendo a sua pergunta, eu sempre conciliei, né? Estou formado há mais de 15 anos, né? Então sempre conciliei. Eu estou formado bem mais de 15 anos, né? Me formei em 2006, né? Eu já quase 20 anos, né? Quase 20, né? Tô... Pois é. E assim, eu tô na parte da perícia justamente há 16 anos, na verdade, né? Então eu estou formado há 18, eu estou há 16 anos na perícia. Então veja só, né? Me formei na residência, prestei o concurso e estou na perícia desde então. E sempre consegui conciliar a minha vida cirúrgica e o consultório, né? Mas eu acho que a gente vai envelhecendo, né? E no começo é até legal a gente dar plantão em pronto-socorro, né? Mas aí a gente vai ficando meio cansado, né? Então aí realmente a gente vai para... Eu acredito que com o passar do tempo, por envelhecendo, eu vou me dedicar mais à perícia. Claro que não vou deixar a vida assistencial, mas vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai ter que escolher. Assim como nós temos colegas, você mesmo fez direito, né? Então tem gente que deixa a parte assistencial e vai trabalhar com perícia, vai fazer direito, né? Eu até fico muito feliz por colegas que a gente tem no IMESC, que nessa altura da vida estão fazendo direito agora, né? Então acho que isso também é muito nobre. Então é o que você falou, né? Vai aparecendo na vida, a gente nunca sabe. Eu nunca imaginei entrar nessa parte da perícia e é algo que eu venho me dedicando, né? Não como assistente técnico, né? Mas mais como perito do juiz. O que a gente vê na faculdade, né, de que eu sou preceptor de cirurgia, né? Então que a gente dá aula de cirurgia, às vezes as pessoas também não têm muita noção do que seria a perícia médica, né? Ainda mais com coisa aí que aparece na internet e tal. Medicina legal, perícia médica, é uma especialidade médica. Então, não adianta você sair da faculdade recém-formado e achar que pode ser nomeado, né? Que você vai conseguir aí responder, por mais que você tenha algum conhecimento médico, né? Assim como você precisa de uma formação cirúrgica para poder operar, assim como você precisa de uma formação clínica para tratar uma doença, precisa ter essa vivência, né? Você não vai sair dando plantão em UTI sem ter noção de intensivismo alguma, né? É se aventurar. Então, eu acho que com a medicina legal, a perícia médica, é uma especialidade, então não admite aventureiros, né? Então, acho que a necessidade, existem vários cursos no país de pós-graduação, curso, eu acho que é importante que o colega que queira enveredar aí para a perícia tenha uma sólida formação, estabeleça conceitos e critérios para que ele possa elaborar um laudo, né? O relatório da perícia médica, né, é um instrumento que vai nortear e vai dar bases para formar a convicção do julgador, e ele precisa se prestar para a justiça, né? Não pode ser algo imprestável, né? Então, não adianta só o conhecimento médico, que a gente estava falando também no começo, não basta o conhecimento médico, a necessidade do perito ter o conhecimento jurídico, né? Para que ele consiga unir aí, traduzir aí os fenômenos biológicos na seara do direito e esclarecer aquele ponto controvertido, aquela matéria que está em discussão, né? Eu acho que né, você trouxe muito bem esse ponto, aquela exata noção. Hoje, eu acho que mais que nunca, a informação ela está muito acessível. Eu acho que esse é um primeiro e ótimo ponto, porque antigamente, talvez você lembre dessa época, quando a gente precisava do artigo, ia lá na Bireme tirar xerox, né, da revista que ia usar num artiguinho que ia escrever, ou mesmo num laudo mais difícil. Hoje, tanto nas plataformas de assinatura como as novas que vêm de revista, como as novas que vêm de inteligência artificial, o mundo está lá, né? Eu acho que isso é muito positivo. Agora, pensar na perícia médica como um caminho, né? Ou seja, nós como cirurgiões
fomos para as residências, para os cursos de especialização, acompanhamos os mestres, ou seja, também ter aquela humildade de saber, tem gente que já passou 10 anos e continua nessa estrada, tem o que me dizer, ou seja, também ver a figura, né, do preceptor, daquele tutor, daquele cara que já está na estrada para poder dar um pouquinho de bagagem, porque assim como a gente sabe na cirurgia, a experiência traz tranquilidade no momento difícil, abre o leque de opções dentro de alternativas que às vezes, né, não aparecem num primeiro momento para um médico mais jovem. Aquele perito que há muitos anos fez laudos, soube esclarecer seus laudos, viu pontos fortes, pontos fracos de outros, ele vai lapidando isso. Então, eu acho que, por exemplo, eu vejo como muito importante essa experiência nos concursos públicos, porque a gente, por mais que entre com lá atrás um pouco mais, com menos bagagem, tinha lá à disposição os colegas mais experientes, os velha guarda, que a gente chamava, o próprio modelo, aqueles modelos que podiam servir de construção, ou seja, não se parte do zero, você, né, obviamente pega o aprendizado de uma estrada que muitos já trilharam antes de nós, né? Eu acho que hoje, com o fortalecimento da sociedade, eu acho que a Sociedade de Medicina Legal e Perícia Médica traz essa oportunidade, tanto pelos cursos, né, a gente percebe, eu recebo, né, o WhatsApp da sociedade toda semana, até outro dia você teve conversando ou vai conversar sobre algum... Eu já tive conversando, a gente sempre dá no curso de programa de educação continuada, a gente faz várias apresentações. Acho que semanalmente tem alguma coisa. Semanalmente. E tirando o conteúdo que é disponibilizado aos associados também. Exatamente. Né? Então eu acho que isso é muito bacana, eu acho que fortalece essa possibilidade. E pensando em carreira, né? A gente dividindo pelas duas vertentes, eu acho que um concurso que todos os estados acabam tendo e muito importante são os dos institutos médicos legais. Né? O que eu vejo é que tem havido novas nomeações, novos concursos, então sempre de tempos em tempos acaba sendo uma possibilidade. Pensando no IMESC, há um tempo não há concurso, mas existem cadastramentos hoje em dia, né? Conta para a galera como que essa experiência do médico que tem vínculo público funciona junto ao IMESC. O IMESC é uma autarquia, né, vinculada à Secretaria da Justiça e da Cidadania, né, e é o maior órgão de perícias da América Latina, né, em termos de diversidade e quantidade. Né? É claro que não fazemos também criminal, né, mas não fazemos exame necroscópico, né, que aí vai para o IML, né? Mas o IMESC só tem no estado de São Paulo, né? Que a gente atende todas as cidades do estado. Então, praticamente todas as demandas de beneficiários da justiça gratuita, né? De pessoa que precisa da assistência judiciária, vai para o IMESC. Então, nós temos vários peritos que atuam lá, não só aqui na sede, na capital, mas também em unidades descentralizadas, espalhadas em algumas cidades do interior, né? São José dos Campos, Campinas, Santos, uma série de cidades, né, em que o perito é do local, ou sai daqui de São Paulo e vai atender no local e atende a população para evitar o deslocamento. E uma série de tipos de ação, né? Então, securitárias, previdenciárias, indenização em geral, por pedido reparação de danos por atropelamentos, lesões, quedas, transtornos, assim como indenização por danos associados ao cuidado da saúde, né, que é o suposto erro médico que a gente fala, né, mas que a denominação correta é essa. Dentre uma série de, inclusive, criminais, né? Que foram para o IML e agora tem discussão na justiça por outros fatos. É claro que o IML tem vários institutos médicos legais em várias cidades, em todos os estados, né, desse país. E é uma carreira também muito interessante e, assim, também é louvável, porque são verdadeiros heróis Sim. que trabalham lá no IML e, assim, precisa também ser um verdadeiro perito, né? O legista, porque ele vai descobrir, né, a morte, a causa mortes, né? Com base naqueles elementos, ele vai ter que tentar, depois do estudo do local do crime, né, que fornece uma série de subsídios, né, para o perito, ele vai ter que... A gente vê um monte de casos de famosos de repercussão que aparecem na mídia, né, que o papel do legista é fundamental. Sem citar nomes, às vezes, lesões que poderiam até passar desapercebida, o médico legista ele consegue esclarecer aquele crime, né, para que seja feita
efetivamente a justiça, não só para aquela pessoa, mas também para a família daquela pessoa, daquela vítima, né? Que foi acidentada, que foi abusada, violentada, né? Digamos assim. E é isso, né? Agora, pensando naquela galera que quer começar a atuar como perito, hoje, a gente sabe o concurso do IML, mais ou menos, ele tem uma estrutura, como a gente conversou, abarca vários locais da federação. E até nesse ponto, como eu acabo acompanhando, às vezes a gente acompanha alguns casos pelo país como assistente técnico em perícia, a gente percebe, pelo próprio trâmite de alguns processos, o quão importante é ter um órgão como o IMESC. Porque, não vamos entrar em meandros técnicos, mas no caso da perícia civil, muitas vezes há um momento que o juiz determina essa produção de prova e a parte tem justiça gratuita, ou as duas partes. E aí se começa um ciclo que a gente vê acontecer em muito estado, que, logicamente, aquele que for nomeado pelo juízo precisa condignamente ser remunerado pelo trabalho dele. É um trabalho profissional e muito sério. E, às vezes, não há possibilidade de uma forma célere, se chegar a uma nomeação de um perito. E em São Paulo, isso é realmente louvável. Ou seja, naqueles casos em que não há condição, as partes não podem ou por determinação judicial não irão arcar com esse pagamento, o IMESC socorre e você sabe bem o número de perícias que o IMESC faz todos os meses. Aquele colega que se interessar pelo órgão, ainda que não como médico concursado, que o concurso depende, né, de lei, de orçamento, de determinação, né, do órgão público, mas é possível o cadastramento, não é? É possível o cadastramento, isso que eu esqueci, Rodrigo, desculpa. O IML, de vez em quando, tem um concurso, não é raro, né, ter concurso, né? Claro que depende de cada local, mas sempre está tendo concurso. Né? Eu fui legista por 1 ano, exatamente 1 ano eu saí de férias e a gente teve que optar na vida, né? Que nem você estava falando no começo. E realmente eu não estava conseguindo conciliar a minha vida cirúrgica junto com a polícia, né? No IML e o IMESC. Então eu tive que optar e aí eu saí do IML, né? Então eu trabalhei 1 ano, né? Meu primeiro dia de férias foi quando caiu o avião do presidenciável Eduardo Campos, lá em Santos, infelizmente. Foi o meu primeiro dia de férias. E aí foi toda aquela repercussão toda naquela época. Faz 10 anos isso, né? Nossa, 10 anos. E o IMESC, o último concurso que teve foi em 2008, que foi o meu. E depois não teve mais, para médico, né? Não sei se tem previsão de ter, apesar da gente lá no IMESC estar sempre pedindo, né? Mas por questões orçamentárias não vai ter, até o presente momento. Mas o IMESC está aberto para cadastramento de médicos interessados, também cirurgiões dentistas, né? Psicólogos. Então, assim, está disponível para quem tiver interesse para atuar na perícia. Claro que tem alguns pré-requisitos que precisam ser cumpridos, né? A pessoa tem que ter uma certa experiência na área da perícia, porque vamos fazer trabalhos técnicos, né? Não é. Sim. Assim como uma cirurgia, existe um método, uma tática, uma técnica cirúrgica, assim, também existe para você elaborar um laudo. Então, a necessidade da pessoa ter essa formação para poder atuar. O que a gente vê, às vezes, pessoas que não têm esse conhecimento acham que se formou e é simples, vai ser nomeado, é só se inscrever no site do Tribunal de Justiça e é preciso ter cuidado, né? Porque nós somos médicos, né? Então você imagina um perito ser processado por erro médico de não ser perito, não ter esclarecido aquele fato. Então o perito em perito é complicado, né? Então, às vezes, a gente acaba vendo, né, perito recebendo multa por atraso de laudo, por não esclarecer aquele fato, não responder devidamente o quesito, falar e no final não falar um laudo, porque não basta o conhecimento técnico, né? Teve uma vez que eu fui perito de um caso que o colega que veio como assistente técnico, né, que foi nomeado por um hospital famoso aqui de São Paulo, ele era livre docente. Ele era livre docente na área, era um caso de cirurgia de pâncreas. Eu conhecia ele de congresso, né? Ele como assistente técnico, é uma pessoa de renome, né? Aí terminou a perícia. E aí ele falou assim, doutor,
o que eu tenho que fazer? Ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá. Eu falei, doutor, o senhor vai ter que fazer um laudo, né? Explicando o que aconteceu com o periciano, né? E aí, para que o juiz julgue, né? Ele vai ter o meu laudo, o laudo do senhor, o laudo da outra parte, né? Então, por mais que ele tenha o conhecimento técnico total, o maior conhecimento técnico, né? Assistencial, para colocar isso num laudo, você precisa ter uma noção de como contribuir com a justiça, né? Então, é o que você falou, é a experiência que conta. Também, para pegar um gancho, também na parte assistencial, a gente vê, você tem a curva, né, de aprendizado, né? Então, temos que tomar cuidado, né? Temos que ser prudentes, né? Diligentes, não se aventurar em qualquer coisa, não é sair operando qualquer coisa, né? Então tem gente que se forma e tem aquele furor operando, né? Que quer, porque... Então, assim, temos que ir devagar, sabemos nosso limite, tomar cuidado, né? Na curva de aprendizado também com a reta da autossegurança, né? Da autoconfiança. Então eu sempre falo para os alunos, né, falou assim, olha, só vou ensinar uma coisa para vocês, só quero que vocês aprendam uma coisa, só isso. Eu falo exatamente assim, só vou falar uma coisa para vocês, nunca, jamais, nunca, nunca mesmo, jamais, nunca subestime uma cirurgia. Eu só quero que vocês aprendam isso, nunca. Porque também quando ela está fácil, opa, vamos devagar, porque está muito fácil, sim, aí pode dar zebra. Então vamos devagar, assim como as perícias, né? As perícias, elas têm um começo, meio e fim. É que nem uma tese de doutorado, né? Você tem todo, vai dizer uma coisa, ou que sim, ou que não dá para saber, né? Nem sim, nem não. Então, os elementos que nós temos, nós vamos ter que esclarecer aquele fato dentro de um rito, né? Então, a gente fala que o perito precisa saber, tem que ter essas noções, né? Não, e outra, né? Além disso, que eu acho que é o tempo que vai trazer, lembrar que quando a gente fala nesse ambiente que é muito jurídico em termos de acesso a plataformas de tribunais, peticionamento, porque muitas vezes até o perito ele é responsável, tem boa vontade, mas se ninguém acabou mostrando o caminho das pedras de como subir o laudo, como peticionar, muitas vezes ele está achando que cumpriu o dever dele e depois vai ser cobrado. Porque, e aí é um outro problema também, a gente começa a ver que cada estado às vezes usa uma plataforma, né, judicial para esses processos, então... Lógico, há forma, tanto nos próprios tribunais, de aprender isso, como nos cursos de perito, mas para aquele que assim pretende começar, lembrar que é algo que normalmente, hoje talvez algumas faculdades já comecem a dar mais bases nos cursos de medicina legal e perícia, mas via de regra a gente sai sem saber isso, né? A gente já vai aprender nas nossas pós-graduações, com os nossos mestres, nossos tutores aí, mas do ponto de vista prático, não é uma coisa que é natural para o médico, né? Acho que até para o advogado, sim, porque na faculdade, né, ele tem que aprender como peticionar, que isso vai ser o dia 1 da vida de advogado no dele. Estágio, passa por estágio, exato, aprende isso. Na medicina, a gente passa por estágios assistenciais, né? Tirando, eu acho, os cursos de pós-graduações e as residências, que são muito poucas no país de medicina legal e perícia, não há estágio na área, né, para os profissionais médicos que se formam. Então, eu acho que mais um motivo para aquele que assim gosta da área, obviamente buscar informação, isso está acessível, mas tentar procurar aqueles que assim já fizeram esses cursos, que já estão na experiência profissional, para que mostrem o caminho das pedras. Porque que você disse, há muita responsabilidade. Responsabilidade de mérito do que se produz técnica e cientificamente naquela peça e também a questão de prazo, né? Se na medicina a gente se preocupa muito com coisas que não podem acontecer de jeito nenhum com o nosso paciente, no direito não se pode perder prazo, né? Que é uma coisa que às vezes não está muito clara para o profissional médico. O quão importante, porque existe um rito, existe uma lei que assim determina, e esse profissional que atuar como perito ou mesmo como assistente técnico, ainda o assistente técnico vai ter a vantagem de estar assessorando uma parte que tem um advogado. Agora, o perito do juízo, não. O juiz nomeia por confiança e ele vai trabalhar, né? Lógico que se ele for ao tribunal, vai ter auxílio, mas se espera que ele tenha esse conhecimento, né? E você bem lembrou, eu acho que levar com a seriedade que assim merece. Se a gente pensar, né, um pouquinho o que você vê do cenário profissional, claro, né? A gente, como médico, trabalha por esse ofício, por essa profissão e precisa economicamente viver dela. Do ponto de vista de oportunidades, prosperitos, e aí eu estou abrindo
para as diversas áreas de perícia? Como você enxerga esse mercado da agora para os próximos anos? Então, na verdade, assim, eu acho que para os próximos anos acho que vai ficar complicado pela essa abertura indiscriminada aí de faculdade de medicina, né, em termos de número, né, de peritos que podem vir a surgir. Então, acho que vai dar uma diminuída em termos de demanda, né, de serviço. Acho que vai ter mais gente fazendo, porque antigamente eram poucos peritos, né? Então, acredito que com o passar do tempo, esse número vai aumentar. Mas também a população aumenta, as demandas judiciais aumentam. Então, nesse sentido, né, sempre eu acho que não vai faltar trabalho. Eu digo em termos de remuneração, né? Porque quando você oferece demais um serviço, né, acaba remunerando menos. O que a gente tem que falar é que às vezes é noticiado na mídia, né, que perícias que se ganham milhares de reais por perícias, dezenas de milhares de reais, isso não é a realidade. Né? Isso não é a realidade do país. É claro que um ou outro caso, o perito vai ser remunerado condignamente, mas que vai enriquecer em uma semana, isso é absolutamente impossível, né? Então a gente vê que para fazer os laudos, você demanda um tempo para confeccionar um laudo, para ler um processo, para escrever aquilo, e claro que é um trabalho e a pessoa é remunerada. Eu tenho colegas que não fazem mais a parte assistencial e vivem fazendo perícias. Diversos tipos de perícia, perícias cíveis, perícias trabalhistas, perícias administrativas, são perícias do INSS, né? Então, assim, é possível sim que o colega médico viva só de perícia, mas não é esse mar de dinheiro que infelizmente andam publicando aí, né? E até maculando essa nossa especialidade, né? Eu acho que há sempre de ter ponderação, porque primeiro, a gente tem que ver as características do nosso país, né? Ou seja, muitas vezes a gente tem um judiciário que atende uma população que não, obviamente, não tem condições socioeconômicas de arcar com custos de uma perícia. Para isso existem os órgãos públicos, como o IMESC, de forma notável aqui no estado de São Paulo. Por outro lado, a gente tem que lembrar que, embora alguns laudos, até pela experiência e notoriedade do perito, assim como um bom cirurgião, né? Ou seja, os anos trazem confiabilidade, respeito e, obviamente, a atividade profissional desse colega vai se valorizando, né, pela expertise. Mas o que pode parecer não palpável, a gente deve lembrar que um laudo com complexidade, como são os laudos, né, que muitas vezes, porque há sempre do perito estimar o quantas horas trabalho e o porquê, né, daqueles valores, principalmente quando ele é o perito do juízo. E às vezes pode parecer, não, mas aqui é uma construção, eu tenho os artigos, mas lembrar que muitas vezes você deve ter passado por isso, um laudo te custa 2, 3 dias, né? Talvez você não vai ficar escrevendo o dia inteiro, mas aquilo vai ocupar a tua cabeça, você vai sentar horas num dia, fazer uma pesquisa bibliográfica, e aí vai voltar, e processos que às vezes tem 1.000, 1.200, 1.500 folhas, né? Às vezes, hoje menos, mas a gente foi da época e ainda vê muito grafia, processo tentar físico, desvendar aquele processo físico, aquela coisa que está escrita. Então, é uma atividade que, além de muita responsabilidade, às vezes ela tem muito detalhe. E eu digo, já houve laudos que seguramente trabalho, não todos os dias, claro, uma parte do dia, durante uma semana, até saiu, né? A gente fica feliz, o peritório aqui está pronto, né? Dá aquela revisada e fala, nossa, que bom, agora eu estou tranquilo, agora eu esclareci o que eu devia. E a outra coisa, o laudo é o filho do perito para sempre. Exatamente. Você casa com a perícia. Quantas vezes você não recebeu de um processo que você emitiu um laudo há 5, 6 anos, que vai para o tribunal, volta, olha, esclareça o expert tais pontos. Quando você trabalhou direito e fez consubstanciado no que você tinha anotado, claro, vai dar um trabalho, você vai ter que revisitar o caso, mas você vai responder isso. Agora, lembrar que quanto mais superficial é a conclusão, mais difícil é sustentá-la. Né? Eu aprendi isso no IMESC, né? Com os professores, então eu ensino o pessoal que passa lá, né? A gente também tem programa de educação continuada no IMESC, uma série de professores que dão aula lá, contribuem no programa de educação continuada. Então, assim, a gente fala que tem que amarrar o laudo, né? O laudo tem que bem servir à justiça, então você tem que esclarecer aquilo lá, de uma maneira final, digamos assim.
tudo tem que ser falado naquela oportunidade. Então você tem que amarrar o laudo. Não precisa deixar, não é para deixar uma brecha, algo por não responder, porque isso com certeza vai voltar. Então, casos de dano associado ao cuidado de saúde, erro médico, às vezes demora dias e dias. E você fica escrevendo, pensando como é que vai esclarecer aquilo, porque lá nós estamos para defender uma parte, nem outra. Nós estamos lá para contribuir para a verdade real, e porque o juiz vai formar sua convicção com base naquela parte técnica, né? Então, às vezes dias e dias pensando como vai esclarecer, estudando aquele caso. Eu tenho um caso de 15.232 folhas, né? Graças a Deus esse era físico, né? Era digital, mas o físico era de 5.000 e poucas. Eu não me lembro o número específico, que eu levei em partes. Tive que levar em partes do IMESC para levar para casa, em partes que estava difícil, né? E um dos casos que eu tive também lá do IMESC, 278 quesitos, um caso. Então você vê o tempo que você demora para elaborar um caso e responder os quesitos. E um outro do IMESC, um laudo que eu fiz em 2009, também de discussão de suposto erro médico, né? Voltou para mim no começo deste ano, 2009. Eu fiz o laudo, voltou para mim mais de 10 anos depois, né? Quesitos complementares. E não que eu não tivesse respondido. É que a parte recorreu, impugnou, foi para o tribunal, segunda instância, e aí voltou, suscitou uma questão lá que, na verdade, estava escrita no laudo. E eu, claro, não coloquei vide laudo. Claro que não. A gente esclarece, né, os magistrados, por mais que aquilo já estivesse no laudo, mas às vezes, talvez, né, não é claro, ou às vezes precisa expor de uma outra maneira, porque eles são leigos em medicina, né? Então, os operadores de direito, eles precisam ser esclarecidos, devem ser esclarecidos, então isso me chamou a atenção. Mais de 10 anos depois, aquele processo ainda não tinha sido julgado, né? Não por falha do perito, né? Mas porque aquelas questões processuais, aquele rito todo que a gente precisa também entender. E 10 anos depois, eu já ganhei, já recebi por esse laudo e estou lá, utilizando o meu tempo, o meu conhecimento, prestando ainda o mesmo serviço que eu já fui remunerado lá atrás, né? Então, perfeito. Acho que é ter essa ponderação, essa razoabilidade. E eu lembro também essa questão de processos extensos. Uma vez o IMESC mesmo era muito mais físico, né? No período que eu estava lá ainda. E tinha aquela salinha que nós buscávamos a pasta. E eu lembro que era janeiro, que tem o recesso agora de final de ano, voltando para trabalhar, né? Bem que estava com bastante energia após o recessinho de final de ano. Aí eu parei, olhei no balcão e tinha umas pilhas, né? Eu olhei uma pilha nova que estava do lado tinha os escaninhos dos peritos lá, né? Eu olhei o meu e falei, caramba, tá fora porque tá no chão esse monte de processo aqui. Aí o funcionário que estava lá no dia falou, não, doutor, esse é que não coube na gavetinha, na prateleira do senhor. São 15 volumes, né? Então. E aí eu falei, bom, vou olhar aqui o que é mais importante, levo e a mesma coisa. Na hora de fazer o laudo em casa, levar, porque a gente ficava com as cópias, né? Sim. O processo que fica no IMESC, quando eram as cópias, não era original, então o perito podia, com toda a responsabilidade, sim, claro, né, manusear e levar ele. E lembrei por partes também, né? E depois trouxe por partes de volta. O alento é que, mas a gente só vai descobrir isso depois de folhear tudo, que a discussão médica estava no meio do bolinho, exato, né? Ou seja, tinha muita questão do direito, muita questão contratual. Mas é bem isso, então 15 volumes, né? Dá para imaginar o tamanho também desse laudo. Mas eu acho que é isso, poder dedicar o tempo, porque se a gente for olhar, um pouco do desespero vem às vezes de não saber ter a dosimetria da complexidade da atividade, calcular de forma errônea, falar, não, isso aqui eu mato em 1 hora e não vai ser, pode até ser. Né, com experiência, às vezes tem laudo que você já está muito familiarizado com a matéria, você já tem as teses técnicas para explorar, mas só que tem hora que não, né? Ou seja, o perito também precisa ter essa na conta que muitas vezes o que parece muito tranquilo vai custar uma pesquisa extra,
Toma muito cuidado nas perguntas, né? Porque algumas são tudo menos inocentes, né? Tem umas perguntas que são capciosas, né? Então, lembrei agora de um caso, Rodrigo, que a gente está falando de processos grandes, né? Lembrei, antigamente, os processos físicos eram pastas enormes, com prontuário médico, aquelas coisas. Habitualmente era desse tamanho, né? Então a gente já sabia que era, pelo menos... Batia o olho, a gente sabe aquele ali é discussão de erro médico, né? De prática médica sob litígio, né? Eu peguei um fininho, até achei que era um caso de interdição e curatela, né? De menor complexidade, que não tem a sua relevância. Não é isso, mas são casos mais simples, digamos, né? Do que uma discussão de prática médica. E aí fiquei admirado de ser fino, e o prontuário médico desse caso era simplesmente uma página, né? E comecei a ler, e justamente a discussão que havia nesse caso era um atendimento de uma pessoa de um serviço hospitalar que faleceu, né? E que a defesa toda do hospital, né, estava lá a ficha, que ele foi, não posso dar muitos detalhes, né, mas que ele foi atendido, né, foi medicado, avaliado, medicado, e que aquela pessoa evadiu-se, né, que ela saiu do serviço. E então, se ela fugiu do serviço, deixou de dar continuidade, abandonou o tratamento, infelizmente, ela veio a falecer. Então, teoricamente, né, a defesa do serviço hospitalar, né, e também do órgão público, né, era que, então, não havia falha, né, não havia tido inobservância de regra técnica, não havia tido falha na assistência prestada à saúde. Mas Deus sempre ilumina, né? Deus ilumina. Aí eu falei assim... eu vou pedir a cópia do verso da folha. Aí eu pedi a cópia do verso da folha. E no verso da folha tem lá uma anotação médica que o colega dava alta. Muda tudo. Mudou tudo, né? Ele deu alta depois de um período mínimo, né, de observação, não reavaliou, havia necessidade de uma realização de outros procedimentos, então mudou completamente o cenário. Então veja que não é porque também é pouca coisa que tem toda uma discussão técnica, claro, que teve que ter nesse caso, né? Então mudou o cenário completamente, foi diametralmente oposto, né? Então aí o raciocínio pericial, né? Então é que nem eu te falei. Então às vezes, né, você tem que ter a sacada, perfeito, falar, né? Vamos ver, né, o que tem aí para a gente discutir. E eu acho que, obviamente, é uma questão pessoal, mas eu levo algo que eu julgo muito próprio do perfil de perito, que a gente deve observar mais do que falar às vezes, né? Com certeza. Sempre, né? Não é às vezes, não sempre. Eu tive isso, eu lembro um professor da academia de polícia, né? Ele falava, perito fala através do laudo, sempre. Ponto. Então, eu acho que ainda mais hoje, né? Não estou dizendo que é proibitivo, até porque a sociedade precisa ser esclarecida de aspectos técnicos, né? Com bastante sobriedade, ponderação, mas lembrar, né, que a peça em que o perito pode e deve brilhar é o seu laudo, né? Uma bela construção, uma peça esclarecedora, completa. Porque muitas vezes, e a gente está na época de redes sociais, de exposição, eu acho que é onde pode acabar traindo ainda mais o perito jovem, né? A gente sabe que, mas quando a gente tem orgulho do que a gente faz, dá vontade de contar para todo mundo e sair falando, mas, primeiro, muitas vezes trabalhamos em cima de matérias que são de ordem sigilosa, né? Exatamente, segredo de justiça. Exatamente. A intimidade do paciente, preservar as partes envolvidas. Então, eu acho que esse é um outro cuidado que quem pensa nessa especialidade que a gente, né, gosta tanto e é suspeito aqui de elogiar, deve lembrar, né? Porque realmente eu acho que o perito ele tem que ser imbuído dessas percepções, né? Porque, logicamente, aquilo que está discutido tecnicamente muitas vezes diz respeito só às partes, né? Ou seja, não é algo a ficar sendo ventilando nos quatro cantos. Exatamente. Eu acho que o perito ele tem que ter o seu trabalho sério, o seu trabalho silencioso, né? Eu acho que perito não tem que ficar tendo holofotes, né? Poderia não, poderia enumerar, mas a gente acaba atendendo uma série de casos de repercussão em diversos âmbitos, mas são casos de segredo de justiça e que a gente não pode nem ficar comentando. Sim. Por aí, né? Por mais que sejamos médicos, mas o segredo é da justiça, né? Não é uma discussão de um paciente que nós podemos
como médicos, discutir um caso, mas agora ficar falando que examinamos fulano de tal, daquele caso assim, assim, assado, realmente a gente não pode fazer isso, né? Então o perito fala no laudo, não só o perito civil, mas também o perito criminal, o perito do IML. É claro que no IMESC, como órgão público, né, acabam algumas vezes sendo noticiadas na mídia. Né, algumas perícias que passam por lá de personalidades famosas. Né? Então, isso acaba sendo divulgado, mas nunca, jamais, se divulga o produto, né, o trabalho, né, o que contém no laudo, né, o que se discute. É claro que a mídia tem os seus meios de fazer aquela divulgação, etc., né, do que está se discutindo, fulano de tal foi examinado, passou por perícia, assim, assim, assado, mas o perito jamais fornece essa informação, né? O perito, ele lida e trata diretamente com o magistrado, com o juiz. Então, o perito, ele está a serviço da justiça. Então, nós lá nunca damos informações, nunca prestamos informações, porque são absolutamente não só os segredos de justiça, efetivamente, né, mas todos os casos são sigilosos, né? Então, precisam ser respeitados. E é muito bom lembrar isso, porque eu acho que até, de certa forma, nos órgãos oficiais, assim como o IMESC, o IML, as próprias políticas internas, né, e a vigilância das estruturas hierárquicas acabam já determinando muito bem essa postura, esse posicionamento. Mas lembrando isso até para aquele colega que acabou deslanchando e começando nessa atividade pericial nas diversas comarcas, né, atendendo aos juízos da cidade, lembrando, né, desses princípios a serem preservados, né, sob qualquer hipótese, porque, por óbvio, isso pode repercutir tanto do ponto de vista de responsabilização pessoal, como invalidação de prova. A gente realmente mexe com algo que merece muita ponderação e respeito. Sei que a gente hoje trouxe muita coisa que vai trazer novas perguntas, novos questionamentos, mas acho que a gente conversou bastante sobre essa especialidade tão bonita que é a perícia médica. Certamente, dos nossos telespectadores, muitos vão ter outras dúvidas, e eu acho que aí já ficou mais ou menos um caminho das pedras, uma conversa que a gente teve sobre os cursos de formação, sobre, né, procurar o mais experiente, assim como em qualquer área da medicina, por uma dúvida, um esclarecimento. Né? Eu acho que, felizmente, o laudo permite o que, às vezes, no pronto-socorro, numa cirurgia, a gente não tem tanto, que é resolver na hora. O laudo permite uma reflexão. Com certeza. Professor, estou ponderando essa questão, o que o senhor acha? Já teve algum caso que refletiu sobre isso? Então, acho que isso tem que ser usado a favor do perito, né? Que eu acho que isso é uma grande vantagem. E, como tudo, buscar experiência, consolidação técnica. A gente continuaria falando aqui horas e horas, mas eu acho que a gente já está encaminhando aí para o final desse nosso episódio. E eu convido sempre nossos colegas para dividirem alguma experiência da medicina, algum caso que trouxe alguma lembrança bacana aí. Que você contaria para a gente, Lucas? Um caso médico. Um caso médico, vamos lá. Antes de contar esse caso, assim, foi um dos primeiros casos que eu operei como cirurgião com meu pai, né? Meu pai que me ensinou a operar, né? Deixar, tipo assim, uma lembrança para quem tá se formando agora, né? Que você falou da faculdade, saindo da faculdade, que não tem essa noção, né? Então, nós estamos em contínuo aprendizado, né? Então, ninguém é dono da verdade, né? Nem na parte clínica, nem na parte cirúrgica e também não na parte da medicina legal. Como você bem expôs aqui, é claro que a vida de um clínico que atende no consultório é uma, né? Mas seja do clínico em pronto-socorro quanto do cirurgião, às vezes você precisa ter uma conduta imediata, né? Então, e que não admite erros, né? Então, você precisa não acertar o diagnóstico em si, né? Mas acertar o quadro sindrômico, né? Você não pode errar a conduta, né? Saber o que tem que ser feito naquela situação emergencial, né? Saber o que pode e o que não pode fazer. Então, isso você fica meio que restrito, diferente de um laudo médico que a gente acaba recorrendo sempre. Então, assim, ninguém é dono da verdade, eu não sei tudo, eu também tenho minhas dúvidas, vou atrás, discuto o caso com colegas, assim como as pessoas também me procuram. Então, isso não é demérito nenhum, isso inclusive é previsto, né, na legislação, você discutir
com colegas, não só informalmente, mas também no próprio processo, você pedir avaliação mais especializada para responder e esclarecer aquela matéria. Então, queria deixar antes essa sugestão, né, que estamos sempre em contínuo aprendizado e acho que vale a pena a pessoa se dedicar a estudar e ter essa formação sólida e buscar o conhecimento com quem de direito, né, que possa lhe ensinar. Me ocorreu aqui um caso, né? Eu poderia falar vários outros, mas aí são casos de complicações, né? Casos que poderiam expor os pacientes, né? Assim como os casos também, não só de cirúrgico, mas casos de medicina legal que a gente está falando que não podemos falar. Mas um dos casos que eu operei com meu pai, um dos primeiros casos que eu já era cirurgião, eu fiz residência em cirurgia geral e a gente trabalhava naquela época na porta de um pronto-socorro como cirurgião, né? E eu entrei com meu pai, era um abdômen agudo obstrutivo, né? Era um senhor e ele tinha cirurgias prévias, né? E aí meu pai entrou, né? Eu como auxiliar, meu pai como cirurgião principal, eu de frente para ele. E aí a gente começou a operar e meu pai, graças a Deus, foi ele que me ensinou a operar tudo, né? E a gente estava operando, tinha uma série de bridas. Aí ele falou, não, liberou as bridas. Aí falou, pronto, Lucas, era isso, tal, não sei o que. Eu falei assim, não, peraí, pai, porque o cólon aqui está distendido, né? Então as bridas aqui não justificam a distensão no cólon. Aí ele, na verdade, aí ele palpou o cólon, tinha um tumor de cólon. E aí, né, você imagina, né? Aí eu lembrei da residência, né? Que a gente também tem que pensar no raciocínio clínico. Claro que ele estava distendido, claro que ele tinha aderência, havia necessidade de desfazerem as aderências, mas não era só aquilo que estava promovendo a obstrução intestinal, né? Que a brida é a principal causa de obstrução, né, intestinal pós-operatória, mas tinha também o tumor de cólon direito, né, que justificava a dilatação do cólon, né, mais para cá, que não só do delgado, né, porque está obstruído aqui, por que vai estar distendido lá? Né? Então, aí ele palpou, ele falou, poxa, então você... Eu falei, então... Aí eu lembrei também do professor que falava, não, você tem que ver tudo na cavidade, é isso que a gente vai aprendendo, né? Logicamente, aí graças a Deus, né? E teve que fazer a colectomia direita, etc, né? E o paciente evoluiu bem, graças a Deus, né? Bacana. Não era aquilo. Mas muito isso bom. Aí, né? Muito bom. Eu acho que a gente traz aí coisas que vão não só iluminar a carreira dos futuros peritos, mas dos médicos. Você sim, bem sim, disse, sim. Eu acho que a medicina tem seu tempo, né? Exige a sua humildade. Sim, com certeza. Saber que não somos, né? Nunca seremos donos da verdade. E eu acho que para isso que existem o socorro aos colegas mais experientes, as sociedades de especialidade para discussão e fóruns. Muito bacana, meu amigo. Obrigado mais uma vez, fico lisonjeado com a tua presença. Acho que você vai inspirar a carreira de muitos peritos aí que nos ouviram hoje. E nos vemos em breve aí. Um grande abraço aos amigos. Até o próximo episódio de Causos Médicos. Um abraço. Obrigado, Rodrigo.